Lucas 9, todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. A palavra do Senhor, né, de uma forma tão clara, como a aplicação de Cristo para quem realmente quer ser um cristão, é olhar para os céus, olhar para Jesus Cristo como o único consumador da nossa fé, é ter uma plena consciência quem nós somos diante de Deus. E por que eu falo, né? Falei no começo aqui que é uma lição que tem sido assim tão prática para os dias de hoje, tão real para os dias de hoje. Porque hoje, né, assim, algo que nós temos visto são pessoas querendo relativizar, né, aquilo que é verdade, até mesmo através da palavra de Deus. Né? Antes de entrar aqui no ponto da revista, algo que tem, né, virou mídia aí, foi a conversa aí de uma cantora gospel muito famosa, né, ela falando a respeito contrário ao homossexualismo, pessoas querendo defender o homossexualismo e trazer isso como algo que tem que ser aplicado dentro da igreja, a igreja tem que aceitar e pronto. E aí ela faz ali a sua defesa de fé, dizendo que não, isso não pode ser aceito, porque é pecado, a Bíblia descreve que é pecado. E o burburinho que isso deu, pessoas tentando trazer, né, uma inverdade, porque a Bíblia diz que o homem, negando a verdade de Deus, tornando a verdade em mentira, se tornaram-se loucos. Algo assim muito prático para a nossa vida, ao Evangelho, no que tange a viver uma vida cristocêntrica, é manter a base real da palavra de Deus, que é a verdade. Não troco a verdade por nada. Né? Eu compro a verdade no que tange eu dizer assim, eu creio, e eu vivo isso. Né? E a pergunta inicial para nós é como nós temos vivido essa verdade. Eu tenho estudado, entrei em mais um curso, que Deus me dê graça, fazendo 2 ao mesmo tempo, curso de cosmovisão cristã, né? Assim, uma imersão em cosmovisão cristã, e essa é uma visão tão clara para nós, como nós dissemos, né? Temos a fé em Cristo Jesus como nosso Senhor, e uma questão básica é, dizer que Jesus é o meu pastor é uma coisa, tornar-se ovelha dele é outra, permitir com que ele me conduza, segundo a reta justiça dele, não a minha vontade, o meu querer. Né? O ser humano querendo relativizar aquilo que é princípio de Deus. Algo muito importante para nós é entender que a cultura do mundo não pode ser aceita. Até coloquei hoje uma frase no Facebook, no Instagram, nem lembro mais, de A.W. Tozer. Ele fala que o cristão tem dia após dia, né, perdido a essência. Há os que se salvem pela essência da verdade. Outros se deixam levar pelo mundanismo. Aí ele diz o seguinte, que o cristão, ele tenta se moldar buscando agradar o mundo. E o mundo, né, na sua perdição total, tenta se envaidecer-se, colocando para o cristão, dizendo que o que não é verdade, querendo mapear, dizendo, olha, não é tão errado assim, você também pode viver desse jeito. Quantas são as pessoas que hoje têm enfrentado a mentira, usando a palavra de Deus? Infelizmente, nós temos visto cristãos sendo deixados pelo medo, pela culpa, pelo anseio do pecado, pelo desejo carnal. E como anda a nossa vida para com Cristo, diante daquilo que nós professamos? Abra a tua Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, os versos 4 adiante. Segunda carta que escreveu Coríntios, o capítulo 10, capítulo 4 adiante, diz assim a palavra do Senhor. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Entendeu?
Vou ler de novo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Olha o que nós estamos falando. Destruindo com as armas de Deus tudo aquilo que se levanta contra a verdade de Deus. Ele segue. Levando cativo todo pensamento para que ele obedeça a Deus. Levando todo pensamento a entender uma coisa: eu tenho que levar esse pensamento à obediência de Deus. A minha mente é conscientemente ligada à mente de Cristo, observando a mente, e a vida de Cristo. 6. Estaremos prontos para punir toda desobediência, quando alcançardes plena obediência. Estaremos prontos para punir a desobediência, quando alcançarmos plena obediência. Então, volto a dizer que sou ovelha de Cristo, me traz uma consequência, que deve ser baseada na ordem que Cristo deu. A pregação de domingo, João 14, a partir do verso 15 adiante, Jesus Cristo diz: aqueles que obedecem os meus mandamentos. Existe uma ordem de Cristo para mim e para você. Os mandamentos de Cristo é para uma vida em obediência à palavra de Deus. E a revista diz aqui no princípio 35, o seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir. De novo, o seu contentamento, a sua alegria, a sua certeza de paz, a sua confiança total em que tudo vai dar certo, independente de circunstâncias, ela depende da resposta obediente que você dar a Deus em todo o seu agir. Obedecendo na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor. E Deus tem prazer e alegria na sua obediência através da fé. Deus se alegra quando o cristão obedece a Ele. Quando o cristão vive de acordo com aquilo que ele prega. Sabe uma coisa muito interessante, Já estou aí na metade do curso de cosmovisão cristã. Uma coisa muito interessante que eu aprendi é que por vezes, e isso não é uma nem duas, não, várias vezes nós falamos aquilo que nós não fazemos. Nós somos muito bons em falar coisas que nós realmente não vivemos. Isso no mundo no geral, também no cristianismo. Você quer ver uma muito interessante? Deus é todo poderoso? Comigo é todo mundo. É ou não é? Por que às vezes a gente fica com medo? Por que às vezes nós nos deixamos levar pela ansiedade, pela preocupação, pela angústia? Mas Deus é todo poderoso. E além de ser todo poderoso, Mark Lloyd Jones diz o seguinte na oração do Pai Nosso, que na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos tira Deus de ser Deus para ser Pai, que continua sendo Deus. Então ele diz, além dele ser Deus, que é a majestosa expressão do ser que é Deus, ele é seu Pai. Então tu prega, tu diz, Deus é todo poderoso. E às vezes a gente é medroso. Então é ou não é verdade que nós às vezes pregamos algumas coisas e não vivemos? Porque a nossa mente, ela processa isso. E isso vem do coração. A gente sempre fala, a boca fala o que sai do coração, isso é bíblico, e a nossa vida, ela revela o que tem dentro do coração. Então, se o nosso coração está carregado de Deus, a nossa vida revela Deus. Tem um provérbio que diz o seguinte,
que a água reflete o que o coração pensa. Imagina, né, nos séculos e séculos atrás, onde não se tinha espelho como nós temos espelho hoje, era uma lata, né, assim, polida, que gerava uma silhueta, sei lá, uma imagem ali, mas não era uma imagem real do que você realmente vê hoje. Então, uma aplicação melhor para se enxergar era durante o dia alguém olhar o reflexo da água. Então, por isso que se diz, a água reflete aquilo que tem no homem. E isso a sua vida reflete o que tem dentro do teu coração. Se no seu coração há uma plena consciência que Jesus é Deus, que você é filho de Deus, já a gente tem mudado alguma coisa na tua vida. Tem coisas que já deveriam ter sido mudadas. E não falo só para você, não, falo para mim também. Há coisas em nossas vidas que já deveriam há muito tempo ter sido transformadas. Por quê? Porque é Deus quem habita em mim. Eu vou pregar, volto a dizer, domingo sobre João 14. Não vou falar do 1 adiante, vou falar do 15 adiante, mas para mim é uma tese muito clara a respeito de que eu sou a habitação que foi preparada por Cristo. Quando ele diz, não suba o teu coração, crees em Deus que também em mim, na casa do meu pai há muita morada, há muitas moradas. Nós nos tornamos morada de Deus. E a W. Tozer diz o seguinte, que a casa Adão, ela se quebra, se desconstrói, quando ela entende que ela foi reformulada, reconstruída por Cristo. Então, o ponto central da nossa vida, quando nós nos tornamos cristãos, nascemos de novo, a Hannah leu aqui o texto de João 3, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Quando você nasce de novo, você se torna uma nova habitação. Deus faz morada em você. Então, o que tem dentro do teu coração? Deus. Se tem Deus no teu coração, e a boca fala daquilo que está cheio o coração, como que está saindo de Deus de mim? Tem incomodado as pessoas? O texto que Jesus Cristo diz, não vim trazer paz, mas espada. Você sabe o que significa? Jesus vem dizer, e ele continua no texto dizendo, eu vim trazer guerra entre pai contra filho, filho contra pai. Porque por amor de mim, vocês vão deixar teu pai e tua mãe. Por amor de mim, vocês vão lutar contra filho, filha, irmão, tio, quem que seja. Em nome do Evangelho. Nós vivemos um cristianismo autêntico, porque Cristo nos purificou do lamaçal do pecado. O que Paulo fala em Romanos 5,8? Nós somos novas pessoas, não vivemos mais no pecado. Cristo me amou mesmo sendo pecador. Então, a minha vida tem que refletir realmente isso que eu professo. Vamos passar para frente. Segundo ponto, a sua esperança. O princípio 36, você deve ser grato a Deus, porque foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Embora você possa ter deformações físicas, doenças crônicas, o plano de Deus é usá-las para o seu bem e para a glória dele. Aqui uma referência muito clara é de uma irmã, eu não esqueci o nome dela, eu até assisti o testemunho dela hoje, acabei esquecendo. É uma moça muito jovem, ela já era missionária, já fazia viagens missionárias por vários lugares, tinha decidido a sua vida que ela iria já ser missionária e no caminho dela ela queria encontrar alguém que seguisse com ela. Ela nunca falou assim, não vou casar não. Ela falou, não, eu já sou missionária e quem quiser continuar na caminhada comigo vai entrar nesse barco e vai comigo. E eu não vou deixar isso. E aí ela está nessa caminhada, um dia ela está numa casa com amigos, ela mergulha num rio, numa piscina, se eu não me engano, e ela acreditava que a piscina era funda, a piscina não tinha nem meio metro. Ela cai de cabeça e ela fica paraplégica, ou tetraplégica. Ela não tem mais nada assim que funcione. E aí, ela então começa a fazer terapia. Ela começa a fazer terapia
E aí o rapaz, que é o terapeuta dela, se apaixona por ela, ela por ele, e ele aceita ela como ela estava, e assim os dois casaram e são missionários. Vivem para o Evangelho. E ela fala que foi dessa doença que ela conheceu ele, e ele conheceu a Cristo, e assim e hoje eles vivem no ministério. Né? E são histórias, lindas histórias de pessoas, que revelam para nós, Cristo é Senhor da nossa vida, independente das circunstâncias. Seja qualquer for o teu problema, Deus vai dizer para você, eu posso transformar em bênção. Eu sou Deus. Não é isso que nós professamos? Nós temos um Deus todo-poderoso. Por que você está com medo? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Descansa e saber que eu sou Deus. Romanos 5:3. Abra a tua Bíblia. Volta aí, 2 livros. Romanos no capítulo 5, os versos 3 a 5, Paulo diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado por nós, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, independente do que você viva, nós devemos buscar a viva esperança. Anunciar ao Senhor com a certeza de que Ele é Deus. Às vezes a gente esquece um pouco disso. A revista mais para frente vai falar, já vou antecipar aqui um pouquinho, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a cultura desse mundo, ela quer colocar na nossa cabeça. E aí, algo muito interessante que diz o seguinte, que cultura, algo que é cultural, mesmo sendo cultural ou cultura de milênios, ou sei lá quantos anos que possa ter alguém dizer que isso exista, se fere a lei de Deus, está errado. Independentemente do que a humanidade diga, se fere o princípio de Deus, está errado. Pode ser algo banal, bobo, mas se isso interfere na sua comunhão com Deus, está errado. Algo muito interessante, né, na ideia transcultural, estava até falando isso com a Anissa hoje, né, a nossa visão por cultura ela é muito abstrata, sabe, muito errônea, falha, como é que é? Rasa, né, a gente entender por cultura teatro, que mais? Música, filme e coisas que envolvem arte. Né? Quando ele pergunta para alguém, você gosta de cultura? Normalmente a ideia é essa, não é? Eu tô nessa aí. Como alguém pensa assim. Mas tem algumas palavras que já nos arremete a algo que é totalmente contrário. Não é que não seja, mas assim que é muito além disso. Por exemplo, como é que é, pá? Agricultura. Agricultura. É o quê? Quem faz agricultura faz o quê? É quem planta, quem mexe com, né, a palavra cultura está ali por quê? Porque a arte de cultura, a cultura em si, ela começa lá no Gênesis. O homem tinha que criar o seu próprio alimento através do seu trabalho. É uma cultura plantar, colher, isso é cultura. Cultura também no que você vive, você aprende, você ensina. Isso também é cultura. Então vai muito além. Mas mesmo esse além da cultura não pode interferir na lei de Deus, que é a obediência à sua palavra. Obediência ao amor do Senhor. Falava hoje com os meninos lá em casa, né, a diferença sobre solidariedade e alteridade. Alguém vai falar essa palavra? Alteridade? Solidariedade é você fazer algo para o próximo sem esperar nada em troca. É literalmente tudo, né? Tem até algo assim muito interessante. Vê ali, João, quer, por favor? Se quiser entrar, pode entrar. Solidariedade está muito ligado à questão de eu faço algo para o próximo
em amor, em compaixão. Mas não é bondade. Por quê? Bondade, você vê muita gente fazendo bondade hoje, que não é solidariedade. Porque a pessoa dá, tira uma foto e manda para todo mundo ver. Ou doa sangue, aconteceu semana passada agora, né? Um rapaz doou sangue, fez uma foto, postou no Instagram, eu não sei quantos mil seguidores, porque ele doou sangue para um amigo que tinha sofrido um acidente. Isso não é solidariedade, isso é bondade. Solidariedade é você dar sem ninguém saber. É você fazer buscando o bem para o próximo. Agora, a alteridade é uma expressão bíblica, embora numa palavra diferente. Por exemplo, Jesus Cristo diz, ama o próximo como a ti mesmo. É você amar o outro da mesma maneira com que você se ama. Isso é alteridade. Ou seja, eu me coloco literalmente no lugar do outro. Como que eu posso fazer isso? Até dei um exemplo muito claro por isso. Você vai comprar um arroz para dar para alguém, você vai comprar o arroz tipo 4 ou tipo 1? Ah, mas eu estou dando. Já estou fazendo uma boa ação. A alteridade é eu comprar o mesmo que eu compraria para mim. Eu vou comer arroz tipo 1, eu vou comprar arroz tipo 1 para dar para a Guel, para dar para a Thaís, para dar para o Adam. A alteridade é fazer para o outro aquilo que eu faria para mim. É literalmente se colocar no lugar do outro. É óbvio que isso, né, na prática, você não pode fazer isso, você não pode entrar no problema do outro. Mas você pode participar do problema do outro, ajudando ele como você faria por você. E onde entra isso o princípio da obediência ao Senhor? Quando Jesus Cristo diz que Ele deu a vida dele em favor das pessoas. Quando Jesus Cristo diz que eu dou a minha vida em favor do mundo, Ele quer que nós testemunhamos o que Ele fez por mim e fez por você, para que outros possam enxergar a Cristo da mesma maneira. A sua aplicação de alteridade na tua vida é saber que como você não quer ir para o inferno, a sua preocupação é que outros também não vão. A sua preocupação para com os da sua família, porque você os ama. Você sabe que eles precisam entender o Evangelho. Eles precisam receber o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o ponto 37. Desculpa, o princípio 37. Deus ama com amor perfeito, que independe de qualquer fraqueza ou limitação que você possa ter, ainda que você não mereça tal amor e nada possa fazer para merecê-lo. Você pode vencer sem demora a autodepreciação, a exaltação do seu eu ou a autocomiseração. Algo muito interessante isso aqui, né? Quando ele diz que você pode vencer sem demora a autodepreciação, ou seja, você dizer que, né, você não vale nada, e aquela coisa assim, sem colocar no egocentrismo também, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a autocomiseração, junto com isso, é dizer, é alguém que gosta de sofrer. Você conhece alguém assim? O pastor Joveci Ferreira, ele dá um exemplo muito, muito legal. Quando você se machuca e cria aquela casquinha de ferida, aí o pai fala para o menino assim, menino, não tira essa casquinha de ferida. E mesmo doendo, ele fica ali cutucando. Você já fez isso? Você sabe que dói, por que você fica fazendo? Parece que tem gente que gosta de sofrer. Você conhece gente que parece que gosta de ficar no sofrimento? Você conversa com ele, ou com ela, ou com quem quer que seja, a resposta sempre é, estou mal, preciso de ajuda, estou passando por isso, por aquilo. Sempre tem problemas. Autocomiseração, e como é que você pode vencer isso? A preocupação consigo mesmo é pecado. Quando ela é em excesso, ela é pecado. Você deve confessar essa ênfase não bíblica e começar imediatamente a viver de acordo com a palavra de Deus. Salmo 51, 10. Abra a tua Bíblia lá em Salmo 51, o versículo 10. A gente vai entrar num ponto muito interessante, né? Que o mundo vem dizer para você, né? Que você tem que dizer que você é vencedor. Salmo 51, verso 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. É uma aplicação muito clara diante alguém que reconhece que é falho, mas ele mesmo reconhecendo a sua falha, ele pede a Deus o quê? Um espírito inabalável, um coração puro. Uma essência do Evangelho
na certeza de quem eu sou. Somos nós pecadores? Somos. Somos nós pessoas falhas? Somos. Mas Cristo também nos diz que somos suas ovelhas, que somos filhos de Deus a partir da nossa entrega total ao Senhor Jesus. Então a autocomiseração, ela é pecado. Porque se você crê realmente que Deus é um Deus todo-poderoso, volto a repetir isso, por que ficar se martirizando no sofrimento? Buscar uma consciência limpa diante do Senhor. Buscar uma consciência plena ao autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Senhor. Princípio 38. Você foi liberto do poder do pecado. Inclusive no que diz respeito aos pecados, com uma ênfase declarada no eu, que é inveja, ciúmes, cobiça, ganância. E você pode se alegrar em cada circunstância e ter uma atitude semelhante à de Cristo. Filipenses 2. Vamos lá em Filipenses. Uma coisa muito interessante é que Jesus Cristo, descrito aqui por Paulo, a carta aos Filipenses, que mesmo sendo Ele Deus, Jesus Cristo revela para nós que o anseio dele é fazer a vontade do Pai, viver seguindo o preceito do Pai. Filipenses 2, o verso 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Existindo-se em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Qual é a semelhança de Cristo que nós devemos alcançar? A consciência de que nós somos servos do Senhor. Nós não podemos nos exaltar, dizer que somos melhores do que os outros, ou achar que temos valor algum. Tem até uma música que diz assim, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é que é? E não repare se o mundo não notou. Rapaz, se o mundo não notou é porque primeiro que está errado, você não reflete a glória de Deus. Você tem que refletir. Lembra que eu falei? Se Deus está em mim, eu reflito, né? Eu mostro Deus. Então, se o mundo não está notando Deus na tua vida, já tem algo errado. Agora que você tem valor, que você é alguém em que possa buscar glória própria, Jesus Cristo diz, não pense você por si mesmo que você vale alguma coisa, mas a não ser que você é um servo inútil. É duro, não é duro? Mas ele mesmo diz, pela graça do Senhor, pelo amor de Deus Pai, nós vivemos em comunhão para a obra do Senhor. É Deus quem faz o agir em nossa vida. Abra a tua Bíblia. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 9 a 10. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira de Pedro, capítulo 4, os versos 9 adiante. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Pedro descreve para nós aqui, tudo que nós fazemos vem de Deus. Pregar a palavra, porque a palavra é de Deus. Servir, porque Deus nos dá força para servir. Exaltar ao Senhor, porque Ele nos concede poder para fazer isso. Então, por nós mesmos, nós não fazemos nada que não venha de Deus e que é para Deus, para glorificar a Deus. Lembre-se que o seu Pai Celestial é o Deus soberano do universo, que quer o melhor para você. Ele levará a termo o propósito que Ele tem para a sua vida.
Ele promete suprir cada uma das suas necessidades, equipá-la plenamente para toda a boa obra e estar ao seu lado em todas as circunstâncias da vida. É uma certeza de que o Evangelho do nosso Deus, só Ele pode transformar vidas. E a graça que Deus nos concede é o poder de anunciar esse Evangelho, viver esse Evangelho, a fim de que outros cheguem ao conhecimento da graça de Deus, cheguem ao conhecimento pleno de quem é o Senhor de nossas vidas. Autodepreciação, exaltação e autocomiseração indicam uma preocupação consigo mesmo. A extensão extensiva voltada para o eu opõe ao mandamento de Deus, que ordena amar a Ele e aos outros. A ênfase no eu também impede o desenvolvimento de uma atitude de servo à semelhança de Cristo. Se você tentar a sua vida focalizando no eu, em vez de salvar a sua vida, você perdê-la-á. Cristo diz para nós em Lucas, como nós lemos aqui, Lucas 9, 23 a 25. Quem quiser salvar a tua vida tem que perder ela. E como é que nós podemos perder a nossa vida? Jesus Cristo nos dá ali o exemplo da cruz, porque a cruz é um instrumento de morte. A cruz é instrumento de morte para aquele que quer morrer em Cristo. Tome a tua cruz e segue-me. Viver uma vida plena através da pessoa de Cristo. Sabemos que nós podemos falhar, sim, nós sabemos disso. Mas com a consciência de que Cristo pode mudar toda e qualquer circunstância. Ele perdoa os pecados. Como o mesmo Deus diz, que lançar-lhe os seus pecados no mar do esquecimento para não lembrar deles. Ainda coloca uma plaquinha: proibido pescar, proibido nadar, proibido mergulhar, porque lá estão os teus pecados, para que nem mesmo o próprio Deus venha se lembrar deles. E aqui nós temos a perspectiva do homem. Vou tentar falar rapidinho desse ponto, que nos interessa mesmo é ouvir a perspectiva de Deus, para a autodepreciação, exaltação do eu e a autocomiseração. Como é que o homem vê isso? Hoje, pessoas buscam terapia, buscam tantas coisas para poder buscar a autoajuda, para melhorar, para se sentir melhor na sociedade. Então, na perspectiva do homem, a sabedoria do homem ensina que muitos dos nossos problemas têm origem na autoimagem negativa, como você se vê, na autoestima baixa. Você já viu isso? Você tem autoestima muito baixa, você precisa melhorar isso. Você precisa mudar a maneira como que você se enxerga. A sabedoria do homem natural afirma também que você deve aprender a amar a si mesmo, antes de poder amar os outros. Isso é antibíblico. Cristo não nos manda nos amar. Não há nenhum versículo na Bíblia que diga que você tem que se amar. Por quê? Porque você já se ama demais. Amar o próximo como você já se ama. Então devem ser supridas as necessidades na sua vida para que você possa ajudar outros. Primeiro, entender que só quem supre necessidade é Cristo. O mundo também diz que você tem um valor infinito devido ao Deus interior. Já viu isso? Você é a semelhança de Deus. Deus colocou um pouquinho de Deus em você. Você tem que buscar entender que você tem um valor. Você é realmente precioso. E continua dizendo: todos esses pontos de vista são errados e contrários à verdade de Deus. Segundo, explicações do homem para a perspectiva interior que ele tem em si mesmo. Autoestima baixa. Aí são várias as falas. Ambiente desfavorável, falta de dinheiro, relacionamento deficiente, murmuração do cônjuge, rejeição pelos pais. São tantas as frases que o mundo vai dizer para você. Isso é verdade? É verdade. Mas você resolve isso como ele disse que você tem que resolver? Dizer que você é melhor, que você é bom? É assim que você resolve o problema? O mundo vai dizer para você: olha para dentro de si, há um poder que emana em você. Outro ponto que o mundo vai dizer para você: maneiras fúteis que o homem pode recomendar a você para valorizar a si mesmo. Autoestima elevada. Aceite a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Como eu já falei isso, gente. Eu fiquei com vergonha quando eu aprendi. Você tem que aprender a se perdoar. Você não tem. Você tem que aprender a entender que o perdão é de Cristo. Ele já nos perdoou dos pecados. É colocar em nossa consciência que Cristo já me lavou do pecado.
Não colocar em mim a culpa pelos erros passados, mas buscar aprender com os meus não exemplos. Transfira a culpa para os outros. Você lembra lá de Gênesis? Adão, por que tu comeste da árvore do jardim, que eu falei para não comer? Senhor, foi a mulher que tu me destes. Mas mulher, por que tu comeu? Senhor, a serpente que tu colocaste no jardim. Nenhum deles aceitou a culpa, reconheceu o erro, transferiu a culpa para os outros. Quantos relacionamentos são quebrados por conta disso? Quantas pessoas julgam os seus erros colocando nos outros o problema? Eu só bati nele porque falou alto comigo. Eu só gritei porque gritou primeiro de volta. O que mais? Você quer ver uma coisa muito prática? Anteontem caiu um caminhão de carne, acho que na BR-116. O povo rasgou a lataria do caminhão para roubar a carne. Um monte de gente saindo com carne pendurado nas costas. Tinha uma que não conseguiu carregar, saiu arrastando. Parece que a humanidade, ela tem dentro de si algo que dia após dia vem revelando mais e mais a podridão que tem no seu próprio caráter. É ou não é isso? Essa luta contra a carnalidade, algo que Paulo diz para nós temos que buscar no Senhor as armaduras para vencer essa guerra interior, essa luta contra o próprio eu. É carne lutando contra carne. É o Espírito de Deus lutando contra a carne. A nossa essência querendo mostrar para nós que nós não valemos nada. E aí, deixando isso claro para a humanidade. Algo muito interessante que eu li no livro de Bíblia, A.W. Tozer, ele fala o seguinte, que o ser humano ele quer agradar a ele mesmo, com isso fazendo algo que os outros enxergam nele algo de bom. Com isso coloca-se máscaras. Com isso então se revela hipocrisia. Quantas são as vezes que nós vemos pessoas falando algo que você sabe que é mentira? Ou pessoas tentam demonstrar para você aquilo que você sabe que ela não vive. Já viu alguém falando assim? Não, eu faço isso. Não, porque num momento como esse eu faria assim, 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 assim. Você sabe que não. Você conhece alguém que você toma cuidado da maneira com que você fala uma notícia ruim, pela forma com que ela vai agir, porque você conhece a pessoa? Aquela história, né? Como é que você diz que alguém morreu? Começa a contar pelo gato que subiu na laje, né? O gato subiu na laje, aí o gato caiu e morreu, e assim aconteceu com o pai seu. Você vai com cuidadinho para falar para a pessoa como é que você chegar de cara assim, ó, seu pai morreu. Tem gente que não vai absorver aquilo de uma forma tranquila. Nós conhecemos as pessoas ao nosso redor. Ou não conhecemos? Porque todos nós revelamos o que temos dentro do próprio coração, o nosso caráter, a nossa essência. E o que não pode acontecer é deixar revelar de nós aquilo que vem contrário à vontade do Senhor. Então é trabalhar dentro de mim. Quando o salmista diz, Senhor, cria em mim um coração puro. Trata o meu coração. Deus me deu um espírito reto. Como eu gosto de fazer essa oração. Para que Deus venha dia após dia tratando a nossa essência, tratando quem nós somos. Pontos de vista bíblico a respeito do eu, ensinado atualmente em igrejas e até mesmo por cristãos que não estão na igreja. Você deve amar a si mesmo antes de amar aos outros. Que contraria João 15. Abre lá. João 15, 12. E por mais que sejam coisas que não são tão claras, assim como eu estou dizendo aqui, algumas elas deixam levar por essa linha, numa forma meio que sutil. Ensinamentos de uma forma bem sutil, mas que são contrários à verdade do Senhor. João no capítulo 15, os versos 12 e 13, Jesus Cristo diz,
O meu mandamento é esse: amai aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não tem aqui na Bíblia dizendo que você tem que amar a si mesmo antes de amar o outro. Você tem que amar como Cristo amou. A consciência plena que só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele pode salvar a vida das pessoas. Você foi criado à imagem de Deus, o que lhe confere um mérito inerente à graça de Deus e um valor infinito aos olhos dele. Um valor infinito aos olhos dele. Tem coisa que você fala assim: meu Deus do céu, de onde é que vem tanta ignorância? A falta da inverdade da palavra de Deus produz tantos males no meio cristão hoje, que nós temos que pregar primeiro o que não é, para depois dizer o que é. Deus diz para nós quem nós somos: miseráveis, cegos, nus. Lembra do texto de Jeremias? Nós precisamos dia após dia entender quem é Deus e quem nós somos. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sei que sou pecador. Para realizar algo significativo é necessário pensar positivamente a respeito de si. Para vocês entenderem. Estou dizendo o que é errado. Não é, o pastor falou que tem que fazer isso. Não. Errado. Para realizar algo significativo é necessário pensar positivamente a respeito de si mesmo. No mesmo texto de João, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo que não dá fruto por si mesmo, e não permanece na videira, assim também vós, se não permaneces em mim. Nós não podemos pensar algo de nós mesmos, que primeiramente não venha de Cristo. Se hoje você pode louvar ao Senhor, se hoje você pode testemunhar que você é salvo, não porque você fez algo para alcançar isso. Desde pequeno eu aprendi o significado da palavra graça, que é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, por um amor tão grande que nos amou, nos deu seu Filho. Então somente pela graça nós chegamos à salvação. O mundo está ligado a agradar a si mesmo, tornando tudo relativo, tirando a verdade de Deus. Eu falei, não é para finalizar, e eu vou ler só alguns versículos aqui do ponto de vista de Deus para os seres humanos, a perspectiva de Deus para nós. Quero contar uma historinha que está rolando aí no Facebook, um vídeo. Uma professora deu nota 0 para o menino pequeno, porque na prova tinha lá, 2 mais 2, e ele colocou 22. Aí ela foi ensinar com todo amor para ele: olha, 2 mais 2 não é 22, é 4. Colocou lá 4 palitinhos para ele. Se eu pegar 2 palitinhos aqui, mais 2 palitinhos, tem quanto aqui? Ele juntou e falou assim: tem 22. Ela: não, você está errado, vou ter que deixar sua nota assim. Aí ele foi para casa, levou a prova, falou para a mãe e para o pai. A mãe e o pai veio para a escola no outro dia, falando para ele assim: como é que a senhora faz isso com meu filho? Como que a senhora dá um 0 para ele? Não, mas porque ele errou na prova, tentei ensinar ele. E a mãe fala assim: mas você está dizendo que meu filho é ignorante? Que ele é um burro? Ela: não, eu não falei isso, eu falei que ele está errado, que ele precisa aprender o que é certo. A mulher vai dar um tapa na cara dela. E aí ela fala assim: mas por que você me bateu? Seu filho está errado. Está dizendo que eu estou errada? A sua perspectiva que está errada. Aí ela sai e vai para o diretor. E chega para o diretor e fala que ia chamar o juizado lá da educação. E isso ela vai a julgamento. Aí tem a mesa lá, aquele monte de juiz sentado à frente dela. E aí eles perguntam: olha, só tem uma oportunidade de reaver aí o problema, de pedir perdão para a mãe do menino, de corrigir o teu problema. Ela: mas eu não estou errada. Aí todo mundo responde: a senhora está nos chamando de burro? Todos os juízes. Vocês não sabem quanto que é 2 mais 2? E aí um fala assim: segundo a tua perspectiva ou a nossa perspectiva? Aí ela é demitida. Aí ela, no outro dia, ela vai até a escola para poder pegar as coisas dela. Quando ela chega no pátio da escola, tá lá o menino, a mãe do menino, mais um monte de gente, e o diretor esperando ela entrar, e fala para ela: senhora, estou aqui.
né? Vou fazer o seu cheque para fazer o teu pagamento, porque você trabalhou o mês passado, virou esse mês, então como a senhora foi demitida, 2.000 do mês passado, mais 2.000 desse mês, 4.000. Ela não, é 22.000. 2 com 2 é 22. Aí encerra a história. O mundo quer colocar aquilo que é relativo da verdade de Deus, segundo o que agrada a eles. Aquilo que agrada o ser humano, ele tira a verdade de Deus. O pecado já não é tão pecado. A mentira não é tão mentira. E não existe um pouquinho de inferno e um pouquinho de céu. Ou é céu ou é inferno. Não existe uma meia verdade para Deus. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Eu fui até questionado esses dias, porque a pessoa veio me perguntar, foi nem eu puxar assunto não. O senhor acredita mesmo que que nem todo mundo é filho de Deus? Eu falei, sim. Claro que eu acredito. Você está dizendo então o quê? Que nem todo ser humano é filho de Deus? Eu falei, não. E são o quê então? Criatura. Então você está nos igualando ao animal. Não, tu que disse, eu não. Mas não fiz isso. A Bíblia declara para nós, e eu falei o versículo, e acabou a conversa. Deus dá o direito e o poder de ser feito filho de Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que crê e confessa e pratica as obras de Deus. Você entende isso? Acabou o assunto, acabou a conversa. Não sei se gosta mais de mim. Você vai me cumprimentar na rua. Mas a verdade é verdade de Deus. Não pode ser negociada. Se Deus diz que só pode ser feito o filho dele, aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e que pratica a obra de Deus, não é isso que Jesus diz? Não é só confessar que Jesus é o Cristo. É confessar que Ele é o Cristo. Acreditar no teu coração e viver a essência do Evangelho, uma vida transformada. Quem eu era já não sou mais, porque Cristo mudou a minha vida. A perspectiva de Deus para a autodepreciação, exaltação e autocomiseração do homem. E vindo a soberba, sobrevém então a desonra. Provérbios 11, 2. Isaías 5, 20 e 21. Ais do que mal chamam o bem. Vou ler de novo. Ai dos que ao mal o chamam de bem, e ao bem mal. Ao que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo doce, o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes ao seu próprio conceito. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. 2 Timóteo 3. Pois os homens serão egoístas, conduzidos por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E por fim, não tem mais dois, Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior força pelo que diz: Deus resiste aos soberbos e ama os humildes. 1 de João 2,16. Porque tudo que há no mundo, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quais são as verdades de Deus para toda a humanidade? São verdades inegociáveis. Só Deus tem o poder de salvar o homem. E isso Ele fez através da pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz para nós em Romanos 10, os versículos 9 e 10. A saber se com a tua boca confessares a Deus, no teu coração crer que Ele é Deus, então serás salvo. Viste com o coração crer para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Como nós temos vivido diante do Senhor. A palavra de Deus
descreve a nós uma verdade inegociável. E se você diz acreditar nela, a tua vida tem que ter uma transformação imediata. Certo que muita coisa ao longo da vida, ela vai sendo trabalhada. A Bíblia fala que nós nos tornamos santos por Cristo Jesus. Mas essa santificação, ela é progressiva. Santo, porque eu não sou mais pecador. Não sou mais condenado ao pecado. Estou numa progressão para buscar esse conhecimento dia a dia de Deus. Essa santificação que vem através do conhecimento de Deus. Como anda a minha vida? Desde o dia que eu aceitei a Cristo. Eu tenho crescido na graça e no conhecimento. Deus tem trabalhado na minha mente, no meu coração. Há pecados já abandonados, ou ainda há chaveirinho, pecado como chaveiro, guardado no bolso. Se há algum, clame a Deus. Peça força ao Senhor, para que Ele possa te ajudar a resistir ao mal. Quando Paulo diz, tomando a armadura, para que nós possamos estar prontos para resistir ao dia mau. Vai vir um dia mau. Ou talvez você já esteja vivendo o dia mau. Ou como eu acredito, o dia mau já está diante de todos nós. Mas há uma certeza, que nós podemos vencer toda a astúcia do inimigo. Podemos vencer tudo aquilo que vem contra nós, pelo poder de Deus, através da sua palavra. Amém? Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Deus, por esse estudo que tivemos. Que possamos, Senhor, buscar a fidelidade ao Senhor, o compromisso, ó Deus, com a tua palavra, compromisso com a tua casa, Senhor. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, toca, ó Deus, no coração dos irmãos, aqueles, ó Deus, que podem estar na igreja, mas que por motivos tão bobos, ó Pai, não têm vindo. Só posso, ó Deus, transformar a mente e o coração, dar um compromisso, dar, ó Deus, a necessidade, ó Pai, a consciência, ó Deus, de que nós precisamos estar unidos em Cristo para glorificar e exaltar ao Senhor e aprender a Tua palavra. Ó Deus, desperta a Tua igreja a uma vida fiel ao Senhor. Vivifica, ó Deus, a Tua igreja. Ó Deus, nos dê almas, pessoas, ó Pai, sedentas do Teu Evangelho. Ó Deus, abençoe os que aqui estão, trabalhando a mente no coração, a consciência de que o Senhor é o nosso Deus. E que breve, ó Deus, estaremos com o Senhor. Agradecemos, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você também que assistiu, a todos que aqui estão, e que possamos crescer junto, como eu digo sempre, na graça e no conhecimento de Deus.